Dicas de pilotagem, curvas, você sabe como fazê-las? Não? O Curiosidades do Motociclismo tenta resumir para você como é fazer as curvas corretamente e como e onde você deve aplicar a lei do contra-esterço. Pois é, amigos, pilotar uma moto em retas é fácil. Difícil é fazer curvas. Muitos acidentes acontecem nessa situação, principalmente com as superesportivas, devido, normalmente, à alta velocidade, embora tecnicamente sejam as melhores de curvas. Alguns consideram as motos custom ruins de curva por natureza, o que na nossa opinião não é verdade. Ao contrário dos automóveis, em que os motociclistas durante as curvas mantêm-se praticamente imóvel, nas motos, o piloto precisará deitar o corpo e a moto, e isso fará com que ele faça a curva. Entretanto, quanto menos a moto inclinar, maior será o contato dos pneus com o solo, portanto, melhor será a aderência. O guidão praticamente nem será girado. Aliás, alguns pilotos experientes fazem uso de uma técnica chamada contra-esterço, que consiste em girar o guidão meticulosamente para o lado contrário da curva. Por incrível que pareça, isso funciona. Pelas leis da física, quando eu tenho uma roda girando e provoco um movimento para algum lado horizontal, esquerda ou direita, a reação do conjunto, no caso a motocicleta, é exatamente de provocar uma reação para o lado contrário. Se você vai fazer a curva para a direita, acredite, você deve dar um pequeno comando, um impulso no guidão para a esquerda. Com isso, a moto vai inclinar para a direita, que é o sentido desejado da curva. Esta técnica só deve ser aplicada para velocidades acima de 40 km por hora. É claro que o Curiosidades do Motociclismo está fazendo um resumo para vocês. Se nós fôssemos sentar e falarmos realmente sobre curvas, teríamos que fazer um curso. Fazer curvas envolve conceitos da física, onde atuam a força da gravidade, que puxa o piloto para cair para dentro da curva, e a força centrífuga, que puxa o piloto para fora da curva. Estas duas forças se equivalem até o ponto em que se equilibram, e o resultante dá exatamente sobre o ponto de apoio com o pneu no chão, e assim a motocicleta efetua a curva. Trocando em miúdos, na prática, isso significa que a tendência da moto na curva é seguir em linha reta. Quanto maior a velocidade e mais pesada for a moto, mais forte será essa tendência. Incontestáveis acidentes já aconteceram em ocasiões onde o piloto não conseguiu fazer a curva e seguiu reto. As fases de uma curva são: a tomada, onde acontece a adequação da curva em função das variáveis raio da curva, aderência do piso, etc. O ponto médio e a saída de curva. Em princípio, não se deve frear no meio de uma curva. A redução de velocidade ou frenagem deve ocorrer antes de se entrar nela, na fase da tomada, quando a moto ainda está na vertical. Por isso, você deve avaliar corretamente e frear no momento certo para não entrar muito rápido na curva, sob pena de não conseguir vencê-la. Os erros de avaliação na fase de tomada são os principais responsáveis por acidentes em curvas. Mesmo em curva, nós temos uma pequena capacidade de frenagem, desde que não estejamos fazendo curvas extremamente inclinadas. Numa emergência, se sentir que passou dos limites e não conseguir contorná-la, então use os freios de forma bastante suave para não derrapar, pois a motocicleta estará inclinada e as chances de um tombo são grandes. Preferencialmente, deve-se fazer a curva sem frear, manter a aceleração constante, fase do ponto médio, e só aumentar a aceleração quando tiver completado a curva, voltando à posição do corpo e da moto para a vertical, fase de saída. Com relação à posição do corpo durante a curva, existem várias técnicas. A técnica de posição neutra consiste em inclinar o corpo e a motocicleta igualmente, no mesmo grau e no mesmo sentido. O motociclista está inclinado e perfeitamente alinhado com a motocicleta neste vídeo. A força da gravidade e a força centrífuga estão em perfeito equilíbrio. Essa técnica é mais fácil e mais estável, a mais segura e mais recomendada. Incline o corpo juntamente com a moto na mesma medida. O grau de inclinação vai depender do estilo e do tamanho da moto, da velocidade, do raio da curva e da aderência da pista. Quanto maior for a velocidade e o grau da curva, maior será a inclinação requerida do conjunto, moto e motociclista.
Cada moto possui seu limite e cabe ao piloto reconhecê-lo, além do seu próprio. O piloto deve iniciar o movimento de inclinação em velocidade constante. A aceleração deve ocorrer na saída da curva. Na técnica de posição neutra, a mais recomendada, como já dissemos, muito embora o corpo do piloto esteja inclinado durante a curva, a cabeça deverá permanecer ereta. Lembrando, fixando o olhar para o ponto mais adiante possível, visando antecipar-se a surpresas como óleo na pista, areia solta, buracos, obstáculos, animais, veículos na contramão, etc. A habilidade de se fazer curvas consegue-se na prática, combinando treino e bom senso. Inicia-se com muita cautela até se adquirir confiança, mas lembre-se, nas curvas o ângulo de visão é limitado e também é onde os caminhões com os tanques cheios costumam derramar óleo diesel. Cuidado também com a pista molhada, a aderência diminui bastante. Nessa situação, incline menos a moto e mais o corpo do que habitualmente eu faria. Em algumas situações, como mencionado antes, o grau de inclinação do corpo do piloto será maior do que o da moto. Exemplos: alta velocidade, piso escorregadio, etc. O motociclista deve ter uma forte preocupação em não errar a curva, pois isso pode gerar um grave acidente, já que ao passar reto pode-se simplesmente sair da estrada ou, o que é pior, invadir a outra pista e bater no outro veículo no sentido contrário. Por prudência, não faça curvas ao lado de veículos grandes, como ônibus e caminhões. Não é raro seus motoristas perderem o controle do veículo nessas circunstâncias. Com garupa, o centro de gravidade da moto é alterado, afetando a dirigibilidade da moto. O garupa deve sentar-se o mais próximo possível do piloto e acompanhar seus movimentos. O garupa não deve portar nenhum objeto pontiagudo. Acompanhado, a responsabilidade do piloto aumenta. Em relação à posição do corpo do piloto na curva, existe uma outra técnica chamada de contrapeso, a qual consiste em inclinar o corpo para um lado oposto da inclinação da moto. Essa técnica deve ser usada em situações específicas, por exemplo, no caso onde o piloto necessita fazer curvas extremamente fechadas em baixíssimas velocidades. Nessa situação, você precisa inclinar muito a moto para que ela faça a curva, mas como você está em baixa velocidade, você não tem a força centrífuga necessária para contrabalancear a força da gravidade que quer derrubar você. Se nessa situação você aplicar a técnica da posição neutra, você poderá cair para dentro da curva por falta de força centrífuga. Então, você equilibra a moto contra o seu peso e dessa forma você dá a inclinação suficiente na moto para fazer a curva sem o risco de ser vencido pela força da gravidade. E assim você faz raios extremamente pequenos de uma forma bastante rápida. Uma outra situação de uso dessa técnica seria no caso de necessitar de um desvio rápido de trajetória, por exemplo, para desviar de um buraco ou de veículo que corta a sua frente. Nos circuitos, os pilotos de competição usam uma técnica chamada hanging off, ou pêndulo, onde praticamente saem da moto, colocam o corpo para fora e para baixo da moto, diminuindo assim o centro de gravidade do conjunto. Chegam a tocar o joelho no solo, concentram um peso sobre a pedaleira interna à curva. Com essa técnica, eles conseguem fazer a curva inclinando menos a moto, se comparado com a técnica de posição neutra, ou seja, ganha-se altura de inclinação para a mesma velocidade. Dessa forma, eles conseguem dar potência na roda traseira mais cedo. Por estar a moto menos inclinada, ela tem mais capacidade de tração. Mas isso não é coisa para os motociclistas normais do dia a dia. Nas ruas, o pêndulo não deve ser usado, pois quando o piloto desloca o centro de gravidade para fora do perímetro da moto, ele não consegue alterar rapidamente a trajetória da moto para desviar de um obstáculo que pode surgir repentinamente na estrada. E sabes que no dia a dia, as nossas estradas estão cheias de surpresas. Estando na posição hanging off, para alterar a trajetória da moto e desviar de um obstáculo numa emergência, será necessário que o piloto volte para a posição neutra, para em seguida comandar o steers. O tempo gasto nessa operação pode ser fatal. Por isso, essa técnica só deve ser utilizada em circuitos fechados de competição. Lembramos a todos, é claro, este vídeo é um resumo de como fazer curvas em qualquer motocicleta. Valeu, galera!